Cara, não deu nem uma semana do dia que eu falei que se achasse uma questão interessante eu ia gravar. Literalmente um intervalo de um dia. Tô resolvendo uma lista de potenciação e radiciação. Achei uma questão. Vocês vão ver, é fenomenal. Se liga. Ela parece, quando você olha de primeira vez, uma questão fodida, velho. Mas ó, se liga. Vamos lá. A gente tem a raiz cúbica de x à quarta, que divide por x a menos 2, sendo que tudo está dentro de uma raiz. Você vira e fala, meu Deus. Só que é mais simples do que parece, meu amigo. É mais simples do que parece. Regra de potenciação. O que é a raiz cúbica de x a 4? É a mesma coisa que x elevado a 4 sobre 3. Acabou. Acabou. É só isso. E o que é x elevado a menos 2? X elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado. Acabou. Só isso. Matou o bicho de 7 cabeças? Você continua a equação. Vamos continuar a equação. A gente tem o quê? A gente tem x elevado a 4 sobre 3 dividido por 1 sobre x ao quadrado. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, dividido por x ao quadrado. Temos uma divisão com a mesma base, dois expoentes diferentes, a gente subtrai eles, ou seja, 4 sobre 3 menos 2. Só que para manter a mesma base, a gente multiplica o 3 em cima, né? Sem precisar fazer MMC. A gente tem 6, tudo isso aqui sobre a mesma base, que vai ficar... Pera aí que eu matei a matemática aqui agora, né? Pelo amor de Deus. Vai ficar 12 menos 18 sobre 6. É isso? É isso mesmo, tá certo. Só que... Não, tudo bem. Não, calma. Vamos fazer de um jeito que vai ficar mais fácil. Tudo bem que a gente pode expandir o x a menos 2 dessa forma, né? De 1 sobre x ao quadrado. Porém, se a gente só deixar o x elevado a menos 2, a gente vai ter 4 menos 3 menos 2. Ou seja, a gente vai ter uma soma de fração. Mais 6 para manter a mesma base. Que aí vai ficar 12 mais 18 sobre 3. 12 mais 18 vai dar 30. 30 por 3 vai dar 10. 10 é o nosso expoente. Ou seja, nós temos 10 sobre 3, né? Pelo amor de Deus. Não vamos esquecer isso não. Temos 10 sobre 3. Ou seja, vai ser x elevado a 10 sobre 3 com a raiz. Porém, é aquele negócio. A gente tem uma raiz quadrada e uma raiz dentro. Por definição, pelo axioma, os princípios básicos da potenciação, a gente pode simplesmente dizer que esse 10 elevado a 10 sobre 3 está elevado a meio, porque é a mesma coisa. Outro princípio, se a gente tem um expoente e do lado de fora também tem um expoente, a gente só multiplica x, que vai ser elevado a 10 sobre 3, vezes 1 sobre 2, que é a mesma coisa que x sobre 10 a 6, divide por 2, é a mesma coisa que x a 5 a 3, acabou, matou a questão, é só isso. Meu Deus, é simples, mas à medida que você vê a gente sair disso aqui pra isso, é surpreendente, cara. A gente tem um monte de regrinha que se você decorar ela, decorar não, você aprender, porque isso aqui não tem como você decorar. Você não vai decorar que x elevado a menos 2 é 1 sobre x ao quadrado. Você tem que aprender as regras. São o jogo básico de princípios. A gente tem a elevado a m vezes a elevado a n. A gente conserva a base e soma os expoentes. Esse é um dos princípios. O segundo é a elevado a m sobre a elevado a n. É a mesma coisa que a com m menos n. A gente subtrai os expoentes quando a gente tem uma divisão. Terceiro princípio, a gente tem a elevado a m, que do lado de fora tem n. É a mesma coisa que a elevado a m vezes n. Essas três regrinhas, elas vão ditar todos os exercícios de potenciação e radiciação, porque tudo recai sobre isso. O que é uma fração? Eu esqueci também do expoente negativo, né? Que é menos m,
que é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a M positivo, que também é uma propriedade muito importante. E A elevado a 1 sobre N é a mesma coisa que a raiz enésima de A. Esses são as nossas regrinhas, a nossa bíblia de potenciação e radiação. 1, 2, 3, 4, 5 princípios. Essas são as 5 regras que vão ditar todo o ramo da potenciação e da radiação. Porque se a gente tem uma raiz, a gente sabe que isso aqui, propriamente depois, vai virar 1 sobre 2, por exemplo, quando a gente fala de raiz quadrada. Então, por exemplo, vamos assumir que a gente está fazendo A elevado a meio. Ok. Só que, vamos partir do princípio, como é que a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada? A gente fecha e eleva ao quadrado. Vamos supor, por regra, a gente tem que A vai ser elevado a 1 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Mas espera aí, a gente cancela em cima, cancela embaixo. É a mesma coisa que A. Então, um número, quando ele é elevado a meio, ele dá ele mesmo. Ou seja, se a gente tem dois números elevados a meio, quando multiplicados e vai dar A, a gente pode pensar nisso como o próprio 25, por exemplo. 25 elevado a meio vezes 25 elevado a meio vai dar 25. Por quê? Porque 25 elevado a meio é 5. 5 vezes 5 é 25. As raízes quadradas vêm daqui. Ou seja, a gente comprova justamente que 1 elevado a n posteriormente vira uma raiz depois. E são essas regrinhas básicas, esse jogo de regra, que vai ditar qualquer exercício. Se você domina isso, se você aprende isso, você mata qualquer questão. Olha a questão que a gente pegou. Tipo, é um bicho enorme. Não vou mentir, é uma raiz de uma raiz ao cubo de x à quarta sobre x elevado a menos 2. Você olha de primeira e você fica assustado, de fato. Só que não passa disso. Tá tudo aqui. É só isso. São só essas regrinhas e acabou. Mas é incrível como que se você domina isso, você tem praticamente as questões inteiras no seu bolso. É um kit de ferramentas, você carrega o kit de ferramentas e é simplesmente impressionante. Eu achei isso aqui maravilhoso. Eu vou estar entrando depois em logaritmo, depois desse conteúdo. Mas eu só queria compartilhar um pouquinho dessa questão mesmo e consolidar também o aprendizado sobre potenciação e radiação. Mas no mais foi isso. Foi só um momento de realmente excitação mesmo que eu tive quando eu vi essa questão, porque foi maravilhosa, foi surpreendente pra mim. O quanto que ela pode ser complexa e simples ao mesmo tempo. Mas eu gostei bastante. No mais é isso. Voltarei depois com mais questões. E obrigado por ter me ouvido até aqui. Até a próxima.